25 a gente termina o Velho Testamento. Começamos no dia 26 o Novo Testamento. Bom dia, Valéria! Bom dia, bom dia! Bora, bora! Vamos lá então? Feche seus olhos e vamos orar ao Papai. Senhor, meu Deus, meu Pai, coloca a tua mão sobre nós, Senhor. Caia por terra todo o mal, tudo aquilo que não provém de ti, caia por terra, meu Pai. Em nome de Jesus, eu não aceito, eu rejeito agora todo o mal, tudo aquilo que não provém de ti, caia por terra em nome de Jesus. Senhor, é tão sério, Senhor, o mundo espiritual é tão real. E revela para nós, Senhor, aquilo que o Senhor quer que nós saibamos, aquilo que o Senhor quer que nós trabalhemos em nome de Jesus, porque sozinhos nós somos muito pequenos, sozinhos nós não podemos, mas com o Senhor, na autoridade do teu nome, do sangue do Senhor Jesus, nós podemos todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Oséias marca então aqui um novo estágio nas profecias hebraicas, porque foi um dos primeiros profetas a escrever as suas profecias. O seu livro fica no princípio dos pergaminhos dos 12 profetas. Valéria, eu não sei se você tem aí o cronograma, se você puder olhar. Eu acho que está mais difícil para você, né? Esperar a Alexandra entrar aqui para ela olhar pra gente. Qual que vai ser os versículos de hoje, porque o meu cronograma não tá aqui. Mas eu acho que são 3, né? Então, bora lá. Aqui em Oséias, deixa eu ver o que mais fala aqui. A data, Oséias fez um registro dos reis de Judá e de Israel quando a palavra do Senhor veio a ele. Portanto, é possível determinar quando aconteceu sua atividade profética. Ele mencionou os reinos de 4 reis de Judá: Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Então, vamos ler aqui o contexto de Oséias. Bom dia, bom dia. Então, eu vou pedir para Ale. Ale, bom dia. Você tá aí? Se você puder, graça e paz, olha pra gente quais são os capítulos de hoje. Bom dia, Lorena. Fica aí com a gente. Então, hoje, Oséias, vamos começar no capítulo 1. Só tô aqui contextualizando e falando um pouquinho sobre o capítulo de Oséias, né? Então, a pregação de Oséias aconteceu diante de um cenário de profundo declínio político e espiritual em Israel, depois de Jeroboão II. Institucionalizou a idolatria. A vida do povo era caracterizada totalmente pela infidelidade à aliança feita com Deus. À medida que as pressões políticas se manifestavam, os reis de Judá, de Israel, buscavam ajuda e proteção, não em Deus, mas em alianças com o Egito e a Síria. Além disso, o povo era seduzido a adorar ídolos, abandonando a aliança com Deus e manifestando em suas vidas toda sorte de imoralidade e impureza. Oséias viveu e pregou numa nação que havia perdido seu amor por Deus. Então, qual que era o propósito, né? Oséias alertou Israel da tragédia de sua traição a Deus e do juízo certo que se seguiria caso o povo não retornasse a ele. Ele incluiu uma nota de alegria mesmo em meio ao juízo.
O tempo de desolação e juízo de Israel seria seguido por outro tempo de felicidade e restauração. Então, aqui ele veio para alertar o povo que estava sendo infiel a Deus. Então, era o destinatário, né, ao povo de Deus que vivia em Israel, o reino do norte, que Oséias dirigiu suas profecias, embora ocasionalmente também incluísse o reino do sul, Judá, nas suas admoestações. Então, o que caracteriza Oséias do 1 ao 5? Meu Deus. Vamos lá. É porque ele é curtinho, né? Ele é pequenininho. Não, os capítulos são bem pequenininhos. É por isso. Aqui, ó. O 3 tem 5 versículos só. É isso. Isso mesmo. O 5 tem 15, o 4 tem 19, então... Aí, o primeiro capítulo tem 11 versículos. É isso mesmo. A gente lê mais rápido, né? Então, Oséias utilizou grande variedade. Obrigada, Lê. Obrigada. Bom dia, Bispa Dulce, mamãe maravilhosa. Oséias utilizou grande variedade de recursos literários para divulgar sua mensagem profética. Existem numerosos discursos de juízo e salvação que proporcionam ao livro uma estrutura rítmica. Além disso, Oséias fez uso de provérbios, metáforas e comparações para dar vida à sua mensagem. Um sentimento de espontaneidade, liberdade e paixão marcam o mover de suas palavras. Esses livros são pequenos, são pequenininhos. Aqui eu acho que são 14, né? 14 capítulos. E aqui, para a gente finalizar essa parte, os temas, então. Como um homem que vivera a agonia de uma aliança quebrada, Oséias escreveu de forma tocante sobre o amor redentor de Deus por Israel. O casamento que teve com Gomer é prova viva de quão longe pode chegar o amor verdadeiro a fim de manter intacta uma aliança. O livro fervilha com as hesitações desvairadas do coração. Naquele que foi traído, o reconhecimento do pecado e da ira por ele suscitado. A adequação do castigo, além do desejo firme na palavra de reconciliação e a promessa de restauração amorosa. Ninguém antes de Oséias havia falado tanto sobre o amor de Deus por seu povo, nem expressado a ação divina em termos de intimidade conjugal. Olha só. Então, Oséias foi um dos primeiros profetas a escrever as suas profecias aqui para Israel. E algumas vezes ele fala para Judá também. Bora começar então? A gente já fez nossa oração, então vamos começar no capítulo 1. O casamento de Oséias, símbolo da infidelidade de Israel. Gente, isso daqui eu li o ano passado, né, essa parte. Nossa, é forte. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri. Vocês veem que Deus dá umas tarefas assim incríveis, né? Para os profetas. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor.
Gente, isso é muito forte. O versículo 1 aqui fala que o povo de Deus, né, era dividido em 2 reinos. Isso a gente já falou em outros livros, outros capítulos. Na época das profecias de Oséias, às vezes o reino do norte é chamado de Efraim, que é a sua tribo mais influente, ou de Samaria, sua capital, que é Judá, né? Oséias provavelmente era morador do reino do norte. E aí no versículo 2, o casamento de Oséias está entrelaçado com seu trabalho profético. Então Deus, quando ele usa um profeta, ele separa um profeta, ele fala por meio de todas as coisas, todos os detalhes da vida desse profeta. A gente pôde experienciar aqui na vida de Jeremias, de Ezequiel, de Daniel. Então, gente, olha, vamos continuar aí. Oséias havia de compreender a infidelidade de Israel ao Senhor em toda a sua trágica dimensão, através da traição da própria esposa, Gomer, descrita como mulher de prostituições. Considerar esse casamento uma alegoria seria improvável em razão dos detalhes apresentados na narrativa, que nada tem de simbólicos sendo apresentados como fatos históricos. Outros sugerem que o casamento de fato ocorreu e que Gomer seria impura, talvez até mesmo uma prostituta cultual da época. Contudo, isso não parece ser uma conclusão apropriada, já que Oséias tinha afeição verdadeira por Gomer, o que seria difícil, se não impossível, diante dessas circunstâncias. Oséias sendo profeta, seria sensível à lei que proibia esse tipo de união. Portanto, parece mais provável que Oséias tenha te casado com Gomer, que presumivelmente era pura na ocasião, e ela lhe deu um filho. Nesse caso, a descrição é tomada profeticamente com a ação futura, sendo apresentado como se já existisse. Depois de se casar com Oséias, Gomer permitiu que a prostituição governasse seu coração. Os filhos que teve receberam nomes que simbolizavam a grave ruptura da aliança forjada entre Deus e seu povo infiel. Então a gente vai ver um pouco mais para frente, né? Esse último ponto de vista também cria um paralelo mais próximo entre a experiência de Deus com seu povo e Israel. Israel foi apresentada a Javé como pura, mas ele sabia que ela se prostituiria e se tornaria infiel. Vamos lá para o versículo 3. Foi-se, pois, e tomou Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Então, cada filho dele tinha um nome que tinha um significado, né? Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Aqui no versículo 4, Jezreel, que significa Deus dispersará. Jeú foi levado ao poder através de ações sanguinárias. O extermínio da casa de Acabe e seu empenho em eliminar o culto a Baal foram ordenados e louvados por Deus. Não obstante, Jeú agiu errado na forma como executou as ordens de Deus. O sangue de Nabote foi derramado por Acabe e Jezabel em Jezreel, resultando na maldição de Deus e no completo extermínio da casa de Acabe, ao continuar no caminho da idolatria.
Jeú permaneceria na linha do juízo. Deus vingou essa terrível ação, encerrando a dinastia dos reis através do assassinato de Zacarias. E aí, vamos ver aqui então o versículo 6. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Gente, nossa, dá vontade de chorar, né? Pensa Deus te pedir uma coisa assim, colocar o nome de sua filha de desfavorecida. Mas Deus tem os propósitos dele, né? Ele não recebeu compaixão. Ela não recebeu compaixão. É o nome aqui, o significado desse nome desfavorecida. Indica que a Israel prostituída sofreria o castigo completo. Eita. E aí vamos continuar lendo aqui no versículo 7. Porém, da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo. Eita! Não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Então, a desobediência do povo, bem como a reação de Deus ao separá-lo de si, veio indicada no nome do terceiro filho, não meu povo. 10. Todavia o número dos filhos de Israel será como a eira do mar, que se não pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhe dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Então, no 10 aqui já vem as mudanças dos nomes, né, que retratam a mudança do juízo para a bênção. O elemento negativo não foi retirado de Lo-Ruama e Lo-Amim, tornando-se então meu povo, Ami. E misericórdia é mostrada, Ruama, apontando para a restauração a reação futura de Israel, né? E o versículo 11, os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Capítulo 2, versículo 1. Chamai o vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, favor. Ó. A infidelidade do povo e a fidelidade de Deus. Versículo 2. Repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher. E eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios. Então, aqui no versículo 2, Deus faz uma acusação formal contra Israel. A acusação é de adultério. Flagrante violação de aliança de amor. Gomer também traiu Oséias e se ofereceu àqueles a quem não pertencia. A experiência pessoal de Oséias de ter uma esposa infiel o capacitou em parte a compreender o desgosto profundo de Deus com o seu povo terrível, com o seu povo infiel também. Então, vamos ler aqui do 3 até o 8 e aí a gente comenta, tá? Para que não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu e a torne semelhante a um deserto e a faça como terra seca e a mate a sede e não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições,
Pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu, ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás dos meus amantes que me dão meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-los-á, sem contudo os achar. Então dirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo e o vinho e o óleo. Eu multipliquei a prata e o ouro que eles usavam para Baal. Aqui, então, Baal significa senhor, marido ou dono. Era usado como referência aos deuses cananeus das chuvas de outono e inverno, que eram imprescindíveis para uma boa colheita. Utilizando a analogia de Baal como marido que fertiliza a terra, a prostituição era praticada no templo na esperança de que tais atos pudessem induzir Baal a fertilizar a terra. Os israelitas recusavam-se a reconhecer Deus como origem de suas bênçãos em grãos, vinho e óleo, necessidades domésticas básicas, bem como em prata e ouro, metais usados no comércio. O povo não expressava gratidão a Deus por essas coisas. Na verdade, utilizavam as bênçãos de Deus, prata e ouro, para fazer ídolos. Então, versículo 9. Portanto, vamos ler do 9 até o 19, até o 20. Vamos ler todo o capítulo até o 23 e depois a gente comenta. Versículo 9. Portanto, tornar-me-ei e reterei a seu tempo o meu trigo e o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, que lhe deviam cobrir a nudez. Agora descobrirei as tuas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, seus sábados e todas as suas solenidades. Devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: esta é a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. Castigá-la-ei pelos dias de Baalins, nos quais lhes queimou incenso e se adornou, eu estava certo, com as suas arrecadas e com as suas joias, e andou atrás dos seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor, por porta de esperança. Será ela obsequiosa, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes de Baalaíns, e não mais se lembrará desses nomes. Versículo 18. Naquele dia farei o favor dela aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra. E tirarei desta o arco, e a espada, e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança.
Desposar-te-ei comigo para sempre, e desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus e estes à terra. A terra obsequiosa ao trigo e ao vinho e ao óleo, e estes em Jezreel. Semearei Israel para mim na terra, e compadecerei-me da desfavorecida, e a não meu povo direi, tu és o meu povo. Ele dirá, tu és o meu Deus. Deixa eu só procurar aqui o significado de obsequioso. Bom dia vocês que estão entrando. Obsequioso, característica de quem é prestativo, de quem gosta de auxiliar e ajudar, qualidade de quem usa a polidez em excesso para cuidar de alguém, que tem a essência e a característica de obsequiar, qualidade de condescendente, agradável e benevolente. Bom dia. Entendi. Então, Deus iria se mostrar obsequioso aqui, né? Benevolente. Entendi. E aqui vamos então comentar sobre o versículo 19 e 20, que fala: os ingredientes dos compromissos de noivado incluem justiça e juízo como requisitos legais, benignidade e misericórdia como laços pessoais de afeição e fidelidade como selo de compromisso exclusivo e permanente. Essas qualidades devem fazer parte de toda a união conjugal. Amém? Então, maravilhosos. Vamos passar para o capítulo 3, que ele é bem curtinho, então vamos ler ele. Mas aqui tem um comentário sobre cada um dos versículos. Então vamos lendo e comentando, que eu acho que é melhor. A longanimidade de Deus. Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo, e adultera. Como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amam bolos de passas. Jesus amado. Deus ordenou que Oséias demonstrasse em seu casamento com Gomer o mesmo tipo de amor constante e redentor que ele tinha pelo povo idólatra de Israel. Os bolos de passas dos pagãos eram doces, feitos com uvas secas, parte integrante de adoração em muitas festas culturais cananeias. E aí, no versículo 2, diz assim: comprei-a, pois, para mim por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. As peças aqui referem a um determinado peso em prata e não a moedas. 1 homer era uma medida usada para cereais. Aqui no versículo 3 fala assim, disse: tu esperarás por mim muitos dias e não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Então, no versículo 3, a reciprocidade no compromisso é essencial. Oséias ordenou que Gomer voltasse para casa e retomasse suas responsabilidades como esposa e mãe, e prometeu manter-se fiel à sua esposa e único amor. Perdão e restauração somente são possíveis para aquele que estiver completamente comprometido em seguir o caminho de Deus. Versículo 4. Porque os filhos de Israel
ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. E é interessante a gente ler isso daqui já imaginando o que já aconteceu, porque nós já lemos o que aconteceu, né? Então, isso aqui realmente aconteceu. Israel, né, o povo de Deus, foi levado para a Babilônia. Então, a gente já viu o que aqui aconteceu realmente, né? No versículo 4, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei. A gente já leu. E aí, o período de espera imposto a Gomer depois de Oséias a comprou de volta, e uma analogia ao futuro exílio de Israel. A estola sacerdotal era parte do traje usado pelo sumo sacerdote quando ele comparecia diante do Senhor. Ídolos do lar eram terafins usados para adivinhações. Então, isso que a gente leu aqui realmente aconteceu, e eles ficaram sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Versículo 5 do capítulo 3. Depois tornarão aos filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Então, glória a Deus. Glórias, glórias, glórias ao nosso Deus. Maravilhoso que nós temos sabedoria e entendimento para entender a mensagem dele, a palavra dele, e nós não fazemos como esse povo que estava ali em adultério, que estava servindo a tantos outros deuses em desobediência, né? A Deus. E vamos então entrar no capítulo... Não, peraí. Que tem um estudo sobre o versículo 5. O reino do norte, sob o governo do próprio rei, com centros de adoração próprios, rebelava-se contra a aliança davídica. Eruditos judeus e cristãos interpretam isso como referência ao Messias, uma vez que Davi já estava morto há muito tempo. Na época dessa profecia, os últimos dias referem-se à era messiânica. Então, vamos entrar aqui no capítulo 4. Corrupção geral de Israel. Ouvi a palavra do Senhor, ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como sacerdotes, aos quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a sua mãe. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Olha aqui o contexto desse versículo muito famoso. Oséias capítulo 4, versículo 6. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu esquecerei dos teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram.
Eu mudarei a sua honra e vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele. Tem desejo ardente. Então, quando a gente fala aqui, no versículo 1, Oséias anunciou que o Senhor levaria seu povo à justiça para focar a atenção de todo Israel na quebra da aliança. A verdade não pode ser encontrada em parte alguma, porque o povo de Israel não sustentou sua aliança com Deus. Amor é o tempo para o amor da aliança com Deus que Israel vivenciou quando o Senhor resgatou o seu povo do Egito. O povo conheceria esse amor novamente quando Deus chamasse a nação contrita a ele. O conhecimento de Deus, expresso através da intimidade dessa aliança, fora completamente abandonado. Bem, olha só então o que fala aqui no versículo 5, a designação tua mãe identifica a nação de Israel que deu luz ao povo, que deu a luz ao povo. O reino do norte havia sido destruído e desaparecera por completo como entidade. Como os sacerdotes tinham rejeitado ou esquecido a lei de Deus, o Senhor iria de esquecer seus descendentes. Então, no versículo 6 aqui, o que eu comentei aqui? Bom dia, Marcos, Luciene, bom dia a todos vocês. O que eu comentei aqui então? Daiane, bom dia também. Aqui no versículo 6, um dos versículos que eu mais amo, porque o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque eles não queriam, que eles rejeitaram o conhecimento. Eles rejeitaram o conhecimento. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Para que não seja diante do sacerdote diante de mim, visto que se esquece a lei de Deus. Porque eu me esquecerei dos teus filhos. Então, gente, o que é isso, rejeitar o conhecimento? Rejeitar o conhecimento da palavra de Deus aqui no nosso contexto é isso. Aquele povo lá era apostatar da fé, né? Era a apostasia de Israel. Deus mandou tantos homens para falar para eles obedecerem, para eles adorarem só a Deus, para eles fazerem o que é certo. E eles não quiseram ouvir. E aí Deus falou, então não tem jeito. Mas, e conosco também, hoje, é tão atual, né? A palavra do Senhor é tão atual, que acontece a todo momento isso. O povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E o pior é quando Deus manda assim, aquela enxurrada, né? E não é porque falta o conhecimento de faltar Deus falar. Não é. Não é falta de Deus falar. É porque o povo rejeita o conhecimento. O que nós temos que fazer? Ir atrás, buscar o conhecimento todos os dias, buscar a sabedoria todos os dias. É o que nós estamos fazendo aqui. Ontem tivemos uma life group aqui em casa, né? Um grupo de vida, uma célula. E eu falei para eles, a gente estudou sobre o reino as duas últimas semanas. E o reino de Deus está dentro de nós. Quando nós aceitamos Jesus, e nós temos que buscar o reino todos os dias. Como que eu busco o reino de Deus? Acima de todas as coisas. Buscar-me-eis e me achareis.
Buscai primeiro o reino de Deus acima de todas as coisas. O que é isso? É buscar aqui a sabedoria e o conhecimento, buscar a palavra. E aí, o que eu falei para eles? Como que a gente busca? Como que a gente pode buscar? E aí eles falaram, orando, lendo a Bíblia. Quem está orando e lendo a Bíblia todos os dias? Quem está tendo essa constância? Me fala. Né? Foram perguntas que fui fazendo para eles. E aí eu dei um exemplo do nosso bispo, que foi muito radical ao falar que, né, quando ele não era convertido, que para ele ler a Bíblia, ele teria que ir preso. Ele falou assim, não é possível. Eu tenho que ir preso, eu tenho que ir para a cadeia para eu conseguir ler a Bíblia. E aí, graças a Deus, não foi preciso, não foi necessário ele, né, acontecer isso com ele. Dá para entender que o povo teve que ir preso? Dá para entender que o povo foi, sim, levado cativo por falta de obediência, por falta de conhecimento, por rejeitar o conhecimento? E aí o que aconteceu, né? Só terminando esse testemunho aqui dos meus pais, como que eles se converteram. Eles não tinham televisão, moravam na fazenda e começaram a ler a Bíblia os dois juntos, mesmo antes de se converter. Depois de um ano eles procuraram uma igreja, né, mãe? Ela conta essa história. E se converteram, hoje são bispos, presidentes, né, de uma igreja tão linda. Somos duas unidades, na mesma visão, na mesma igreja. E é um trabalho maravilhoso que o Senhor faz através da vida deles. E comigo também foi da mesma forma. É o que eu compartilhei ontem e compartilho aqui com vocês. Essas lives aqui, o propósito, meninas, é para que nós tenhamos constância no conhecimento do Senhor, da palavra do Senhor. Então é para nos ajudar nessa constância. Falo isso sempre para vocês, né? Mas as lives aqui de devocional todos os dias, o maior propósito é esse. Aprender juntas aqui, estudando a palavra do Senhor, fazendo nosso devocional juntas, ajudando, né, uma a outra e aprofundando no conhecimento da palavra do Senhor. Temos que fazer isso todo dia. Muitas vezes a rotina nos consome. Então eu tenho 2 bebês, tenho casa, tenho trabalho, tenho marido, né, para cuidar. A maioria de nós temos muitas funções. Se a gente não colocar um horário para ler a Bíblia, para orar, para fazer o nosso devocional todos os dias, não tiver aquele compromisso, a rotina nos consome, chega no final do dia, a gente não tem energia, a gente está cansada, quer dormir e deixa para depois, e esse depois vira 1 ano, 10 anos, e você nunca conseguiu terminar de ler a Bíblia completa. Então é muito importante, meu pai mesmo, todos os dias, né, por volta das 6 horas, ele lê a Bíblia, ora, faz devocional. Então, eu criei esse hábito desde pequenininha, eu não dormia sem ler a Bíblia. Mas depois que eu casei, fica muito difícil você fazer isso, né? Quando você é jovem, tranquilo, né? Não é tão tranquilo assim, precisa assim de constância da mesma forma. Mas acho que quando você dorme com outra pessoa ali todos os dias, a pessoa tem que estar no mesmo propósito também, para te ajudar, né? Aí quando os dois estão no mesmo propósito, aí ninguém segura, né? Mas é muito bom a gente ter o nosso momento, nosso tempo. Tá dando vontade de falar? Eu tô falando aqui, gente. Daqui a pouquinho a gente finaliza. É muito importante, muito importante. Então a gente tem que buscar formas para conseguir
ter essa constância na busca pelo conhecimento de Deus, pelo discernimento, pela sabedoria. E as lives aqui todos os dias, 7 horas, são uma forma que Deus me deu. Então você vê que é realmente estratégico espiritualmente e é algo que o Senhor pediu e é algo que assim a gente tem que fazer o compromisso, tem que falar. Eu vou estar ali todos os dias para ler, ouvir, seja o horário que você conseguir. Então às vezes você não consegue 7 horas, você consegue 6, consegue 5, que horas você consegue, né? Mas é muito importante mesmo. Olha o que fala aqui. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Tantas pessoas destruídas, né? Porque na verdade rejeitam o conhecimento. Não é uma falta de conhecimento porque não tem recurso. Tem recurso. Não tem constância, não tem força. E essa força você não vai conseguir sozinha. Deus te dá a força, Deus dá a força. Mas você tem que intencionalmente decidir, tomar uma decisão e falar, não, eu vou fazer, eu vou estar lá todo dia e vou fazer isso, né? Então estamos aqui ajudando umas às outras. Não precisava de falar isso para vocês, né? Às vezes é porque Deus precisava de falar com alguém no YouTube, que eu vou postar no YouTube essas lives também, porque eu vou postar lá. Deus mandou, eu vou postar. Então, é muito interessante isso. Tenham uma rotina de devocional. Todos vocês já têm, vocês que estão aqui, já estão fazendo, já tá tudo certo. Então tá ótimo. E versículo 9. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei o pago das suas obras. Tem gente que acha que é tudo graça, né? Graça, de graça. Só que aqui tá falando que vai ter um juízo, né? E darei pago das suas obras. Então, aqui tá falando que Deus vai retribuir. Versículo 10. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão. Porque ao Senhor deixaram de adorar. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta o seu baço. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira. Olha aí, gente, que terrível. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá a resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Precisa de comentar? Precisa de comentar, gente? Versículo 13. Sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmo se retiram com as suas meretrizes e com as prostitutas culturais sacrificam, pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Olha aí, o povo que não tem entendimento
correm para a sua perdição. Ainda tu, ó Israel, queres prostituir-te. Contudo, não se faça culpado Judá, nem venhas a Gilgal, e não subais a Bet-aven, nem jureis dizendo, vive o Senhor. Como vaca rebelde, rebelou Israel. Será que o Senhor o apacenta como a um cordeiro em vasta campina? Efraim será entregue aos ídolos. É deixá-lo. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição. Os seus príncipes amam aproximadamente a desonra. O vento os envolveu nas suas asas e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Então, no versículo 13 e 14 aqui, a prática do ritual pagão por Israel é descrita aqui. O povo matava e oferecia sacrifícios e queimava incenso. Essas práticas eram realizadas nos lugares altos em vez de Jerusalém, onde Deus ordenara que fossem feitos os sacrifícios. Oséias referiu-se jocosamente ao único benefício de escolher esses locais para praticarem suas abominações. A boa sombra, como se não bastassem essas abominações, os líderes de Israel permitiam que suas filhas e noras participassem da prostituição cultural. Deus, em sua justiça, não puniria essas jovens enquanto homens buscassem prostitutas cultuais sem castigo. Com a imoralidade acontecendo em grande escala entre os líderes e o povo em geral, não é surpresa que Oséias tenha previsto a ruína de Israel. Eles não tinham entendimento e corriam para a perdição. Então é o que diz aqui, né? Eles não tinham entendimento. O povo não tem entendimento e corre para a perdição. No versículo 15, Oséias apresentou Israel como exemplo ao povo de Judá e advertiu para que não fizesse peregrinações para o norte, uma prática comum naquela época. Gilgal e Bet-aven eram cidades tidas como altamente contaminadas pela idolatria. Bet-aven, casa inútil, foi um nome de desprezo que Oséias usou para designar Betel, casa de Deus. Então, bora para o capítulo 5 e a gente finaliza o nosso devocional de hoje. São 15 versículos. Capítulo 5. Repreensão contra sacerdotes e príncipes. Ouve isso, ó sacerdotes, escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque este juízo é contra vós outros, visto que fostes um laço em Mispa e rede estendida sobre o Tabor. Na prática de excessos vos aprofundastes, mas eu castigarei a todos eles. Conheço a Efraim e Israel, não me estais oculto, porque agora te tens prostituído, ó Efraim. Israel está contaminado. O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. Então aqui, no versículo 1, o juízo iminente de Israel começaria pelos sacerdotes e o rei, as duas autoridades principais na aliança. O fracasso dos líderes de Israel afetou negativamente o povo. Oséias referiu-se a Mispa, localidade sobre a jurisdição de Samuel, onde ele julgava o povo, e Tabor, famoso monte ao norte da Palestina Central, ao sul da fronteira libanesa, como locais onde o mal era perpetrado. E aqui então, no versículo 5, a soberba de Israel o acusa. Israel e Efraim cairão por causa da iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Estes irão com seus rebanhos e o seu gado à procura do Senhor, porém não o acharão.
ele se retirou deles. Então aqui o Senhor retirou-se do seu povo. O juízo foi completado. Em vão Israel buscaria o Senhor. Ele se retirou deles. Futilidade de sua devoção idólatra através de sacrifícios era profunda. O povo buscava o favor de Deus através de sacrifícios, aqui simbolizado nas palavras rebanho, animais pequenos como ovelhas ou cabras, e gado, animais maiores como vacas e bois. Entretanto, a fé verdadeira prescindia da devoção com o coração e não apenas realização de rituais aparentes. Então, muitas vezes o povo estava ali fazendo os rituais e os sacrifícios só de corpo e não estava totalmente entregue ao Senhor, não usava o seu coração, a sua alma. Às vezes fazia isso só como um ritual, realmente uma regra, mas não como algo que eles realmente estavam ansiando ali, né? No versículo 7, aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos bastardos. Agora a festa da lua nova os consumirá com as suas porções. Tocai a trombeta em Gibeá e em Ramá, tocai a rebate. Levantai gritos em Bet-Aven. Cuidado, Benjamim. Efraim tornar-se-á assolação no dia do castigo entre as tribos de Israel. Tornei conhecido o que se cumprirá. Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como águia. Efraim está oprimido e quebrantado pelo castigo, porque foi do meu gado andar após a vaidade. Portanto, Efraim, serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Assíria e se dirigiu ao rei principal, que o acudisse, mas ele não poderá curá-los, nem sarar a sua chaga, porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá, eu mesmo o despedacerei, e ir-me-ei embora, arrebatá-los-ei, e não haverá quem os livre. 15 e último, conversão insincera. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo. E aqui vem o capítulo 6, né? E amanhã a gente vai continuar com o capítulo 6. Então, é muito interessante, gente, que aqui fala, olha que lindo, isso aqui dá uma pregação maravilhosa. Olha só. Voltarei para o meu lugar até que reconheçam-se culpados. Primeira coisa que nós temos que fazer: arrepender, porque nós estamos pecando o tempo todo. Primeira coisa, não existe avivamento sem arrependimento. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é arrepender e buscar a face do Senhor. Estando eles angustiados, cedo me buscarão. Então, não espere estar angustiado. Não espere acontecer algo com você. Busque o Senhor. Amém? Então, vamos orar, fazer a nossa oração. Feche seus olhos. Amanhã estamos aqui novamente. Hoje temos uma aula, 9 horas da noite, onde nós vamos falar sobre posicionamento de imagem, né? E a psicologia das cores. Quem aí conhece a psicologia das cores? O que é isso, Lídia? É quando você se comunica através da sua imagem, das suas roupas. Nós nos comunicamos e a gente passa uma primeira impressão em apenas 3 segundos. A pessoa faz uma análise
da nossa postura, uma análise sobre nós em apenas 3 segundos. Então, a primeira impressão é a que fica. E a gente vai entender sobre isso. Vou torcer para o meu atendimento terminar a tempo. Amém, Valéria. Então, para participar, esteja no grupo, porque eu vou passar lá como que vai funcionar certinho e espero vocês hoje, 9 horas da noite, amanhã também, 7 horas estamos aqui novamente. Eu falo 7 horas, 7h07, gente, mas até umas 7h10, hoje eu acho que eu entrei 7h15, né? Porque pode ter um atrasozinho, mas estamos aqui todos os dias, no máximo 7h10, 7h15, nós já entramos aqui, tá bom? Então, é isso, vamos orar. Feche seus olhos. Que você possa agora fazer o que está falando nesse último versículo. Essas duas coisas são primordiais, são fundamentais. Arrepender e buscar a face do Senhor. São fundamentais para o seu crescimento espiritual, sua maturidade espiritual. Então, que você possa ir, né? Eu acredito que não tem ninguém te vendo, te ouvindo, mas arrependa-se. Seja sincera com o Senhor. Seja sincera com Deus. Ele sabe de todas as coisas. Então, se arrependa. Se você acha que não tem nenhum pecado, se arrependa por achar que não tem nenhum pecado. Entende? É sobre isso. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos mais de Ti, mais da Tua palavra, mais do Teu conhecimento, mais da Tua sabedoria, mais do Teu entendimento. Queremos, Senhor, passar essa mensagem, transbordar essa mensagem para todas as pessoas, para todas as gerações, para todos os povos, Senhor. Queremos realmente estar à Tua disposição, queremos buscar a Tua face, queremos ser um exemplo para essa geração, queremos ser, Pai, filhas amadas, filhas que cumprem o Teu chamado, o Teu propósito, em nome de Jesus. Meninas, continuem nessa busca aí, coloca um louvor, continue nessa busca sincera ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Até amanhã.